Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. E nessa série nós estamos tentando responder a pergunta por que existem tantas denominações se Jesus é um só, e também te fazer um panorama das principais denominações que você vai encontrar. Nós já falamos sobre a Igreja Batista, né, o segmento batista, né, uma denominação batista em si, que você vai encontrar várias. E hoje nós vamos falar sobre os pentecostais, né? Que é talvez, ou quase 100% de certeza, a maior denominação evangélica do Brasil, tá certo? Vamos falar um pouquinho dela. Eu tenho certeza que muitos dos que me ouvem são pentecostais, né? Então nós vamos tratar aqui com muito respeito e com muita reverência. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, para você ver as outras denominações que nós vamos falar, os outros segmentos, né? E também compartilha com outros amigos que você sabe que vão se interessar por esse tipo de assunto aí, tá bom? Então vamos lá? Os pentecostais. Quando se fala em evangélico no Brasil, muitos logo pensam em cultos animados, línguas estranhas, curas, expressões fervorosas de fé. Então nós estamos falando do universo pentecostal, uma das maiores forças dentro do evangelismo do mundo. No episódio de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos entender quem são os pentecostais, as suas raízes, as suas práticas e as suas contribuições, sem deixar de olhar também para os seus desafios, né? Então, aquilo que eu falei já na introdução, quando se fala em evangélico, principalmente uns anos atrás, hoje talvez nem tanto, né? Porque tem as igrejas church hoje, né? Que tem ganhado uma proporção também muito grande, mas por muito tempo você falava em igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, vinha na nossa cabeça o que? Os costumes da igreja pentecostal, tá? Os costumes da igreja pentecostal. Por quê? Porque ela é, com certeza, eu falei quase certo, mas eu acredito que é certo, que é a maior igreja do Brasil, é o maior segmento do Brasil e talvez do mundo, né? Então esse segmento ele acabou marcando muitas pessoas. Qual que é a origem dela? Bom, a origem do movimento pentecostal vai se dar em 1906, lá em Los Angeles. Um pequeno grupo liderado por William Seymour, não sei se é assim que pronuncia, um pregador negro e cego de um olho, se torna o estopim de um movimento que impacta o mundo. O avivamento da Rua Azusa, que é o Azusa Street, muito conhecido, né? Qual que é a marca principal? O batismo no Espírito Santo, com evidências inicial de falar em línguas estranhas, como lá em Atos capítulo 2. O movimento se espalhou pelos Estados Unidos, rapidamente chegou ao Brasil em 1910, com os missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram os fundadores da Igreja Assembleia de Deus. Então, esse movimento pentecostal, ele dá início na Azusa Street, né, na rua Azusa, em 1906. Desse movimento, você tem ali muitos nomes surgindo. Um desses nomes foi os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. E eles têm uma experiência, né, quando eles oram a Deus para onde eles iriam, e eles acabam sendo orientados a chegar aonde? Chegar aqui no Brasil. Eles chegam no Brasil e aqui eles vão fundar a Igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, então, ela é a primeira, vamos dizer assim, a pioneira, quando nós falamos de igrejas pentecostais, né? Falou em igreja pentecostal, você vai lembrar da Assembleia de Deus. Outras foram saindo, outras foram ramificando daí, né? Mas a Igreja Assembleia de Deus é que ela foi fundada como a grande igreja pentecostal. Qual que é a ênfase dele? Qual que é a marca principal? É o batismo no Espírito Santo.
o movimento que a gente fala pentecostal é por causa do derramar do Espírito que você vai ver lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o pessoal estava reunido num cenáculo, depois que Jesus subiu ao céu, e de repente vai acontecer um fenômeno. Línguas estranhas, línguas de fogo descidas sobre o povo é tomado de um grande movimento, e cada um começa a falar em línguas, né? E esse grande movimento marca o início da igreja em Atos. Aí Jesus sobe a orientação, ficar em Jerusalém, até que do alto já é revestido de poder. O pessoal é revestido de poder lá nesse cenáculo. E isso aconteceu na festa do Pentecostes. Como aconteceu na festa do Pentecostes, daí o nome pentecostal, tá? Que foi a descida do Espírito Santo sobre aquele pessoal, né? Na festa do Pentecostes. Por isso nós falamos o povo pentecostal, tá? Então a ênfase sempre é no batismo do Espírito Santo e principalmente falar em línguas, porque quando você pega a Bíblia para ler, você vai vir falar sobre vários dons do Espírito Santo. Um deles é falar em línguas, mas no movimento pentecostal é entendido que o dom de línguas ele é diferente, ele é mais importante do que os demais dons. Então ele caracteriza o batismo com o Espírito Santo. Né, para o pentecostal, se você fala em línguas, você é batizado com o Espírito Santo. Se você não fala em língua, você não é batizado com o Espírito Santo. Tá certo? Vamos ver aqui as características centrais do pentecostalismo, ou do povo pentecoste, né, da denominação dos pentecostais. Então, como já disse, eles dão ênfase no batismo no Espírito Santo. É visto como uma segunda experiência após a conversão. O sinal inicial é o quê? Falar em línguas. Espera-se uma vida cheia de poder para testemunhar e para operar os dons. Outra característica é a valorização dos dons espirituais. Então, nas igrejas pentecostais, você vai ver muitas curas, profecias, revelações, interpretação de língua, crença na atualidade de todos os dons listados no Novo Testamento. Como eu falei, a igreja pentecostal, ela crê no Espírito Santo e ela crê que todos os dons estão em vigência até hoje, que o Espírito Santo ele ainda opera, o Espírito Santo ainda cura, o Espírito Santo ainda continua a operar os seus milagres. A diferença é que para o pentecostal, o dom de línguas ele é mais importante. Ele é aquilo que te caracteriza, como você foi batizado pelo Espírito Santo. Mas isso não tira o mérito de nenhum dos outros dons. O Espírito Santo está vivo e continua a operar no nosso meio até hoje. Tá? O culto, que é outra característica, ele é envolvente e emocional. Então, você vai ver participação ativa dos fiéis, você vai encontrar aqui momentos de oração intensa, louvor bem animado e manifestações espirituais. Então, nas igrejas pentecostais, o foco não está tanto no estudo da palavra, mas na experiência com o dom, com o Espírito Santo. Né? Acho que assim você resumiria bem uma igreja pentecostal. Né? Nas igrejas pentecostal, o foco nem sempre vai estar na profundidade da palavra. Você vai ter grandes pastores no Brasil hoje, grandes teólogos que são assembleianos, que são pentecostais, tá? E que falam de assuntos como escatologia, teologia de uma forma geral, de forma grandiosa. Mas você também vai ter algumas igrejas que você tem pastores que às vezes não tem nem o ensino fundamental, né? Você vai ter pastores também que não sabem nem às vezes falar direito.
Mas o que vai marcar nessas igrejas, se esses pastores são homens de Deus, não é a profundidade da Escritura, mas é a profundidade com a sua experiência com o Espírito Santo, ou seja, entrega, oração, consagração, o seu jejum, a sua intimidade com o Espírito Santo. Então, por isso é caracterizado aqui o que os cultos são envolventes, são emocionais, tá? Porque o foco não é você aprender tanto a Bíblia, mas é você ir lá e sentir um Deus verdadeiro que está falando, está renovando, está transformando e dando força para a sua vida. Expectativas escatológicas. Muitos pentecostais têm a forte ênfase na volta eminente de Jesus. Isso impulsiona o evangelismo e a santificação. O pentecostalismo no Brasil. Hoje, estima-se que cerca de 60% dos evangélicos no Brasil são pentecostais, como eu falei no início, tá vendo? Igrejas como Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Deus em Amor, entre outras, fazem parte desse grande grupo de igrejas pentecostais, né? São fortes, especialmente entre as classes populares, pela linguagem acessível e pela ênfase em milagres e experiências pessoais. O que você vai ter aqui, ó, entre essas igrejas aqui, às vezes são diferenças, né, na administração dos dons, mas todos eles creem nos dons espirituais. Mas você vai ter, por exemplo, a igreja pentecostal, a igreja Assembleia de Deus, que tem um foco muito grande no falar em línguas. Você vai ter a Deus é Amor, que tem um foco muito grande em falar em línguas, mas que o foco maior aqui não é falar em línguas como Assembleia. O foco maior aqui da Deus é Amor já é o dom de revelação, né? É onde você vai e aquele Espírito Santo que é vivo, que é fiel, vai revelar a sua necessidade no momento do culto, aquilo que você precisa. Então são fortes, especialmente entre as classes populares, pela linguagem acessível e a ênfase em milagres. Sabe por que ela é forte assim? Primeiro, vou te explicar. Ó, toma um café. Como essas igrejas, elas tinham uma ênfase mais pessoal, de intimidade com Deus, do que uma ênfase mais acadêmica, né? Então as igrejas pentecostais nunca tiveram muita preocupação no sentido litúrgico do culto para você crescer no sentido de evangelização, né? Ou seja, enquanto algumas igrejas, para poder abrir uma filial, você tem que ter tantos pastores, cada pastor com um curso teológico, que tem que conhecer bem, de dominar bem cada área e tudo, para depois fazer uma segunda filial, uma terceira filial. Em igrejas como igrejas pentecostais não tinha isso. Se você tem um irmão que ele ora, ele tem intimidade com o Senhor, ele tem intimidade com o Espírito Santo, a igreja aprovava, ele abriu um ponto de pregação, colocava esse irmão lá e tudo certo. Né? Põe às vezes um pastor, que é responsável por 5, 6, 10 congregações, que vai lá uma vez por semana, né? e mantém a doutrina, levando aquelas congregações menores na sede, uma vez por mês, né? E as igrejas pequenas, aqueles irmãos que às vezes não têm muita profundidade, mas sem experiência com Deus, eles foram adentrando, foram cumprindo o quê? A orientação de Deus de ir ao mundo e anunciar o Evangelho. Então, por isso, a igreja pentecostal conseguiu crescer muito e entrar em locais que igrejas como Batista, por exemplo, demoraram mais para chegar. Que igrejas como a igreja presbiteriana, às vezes até hoje ainda não chegou. Igrejas como a igreja metodista, está longe de chegar ainda. Mas a Assembleia de Deus já foi lá há muito tempo. A Deus é Amor já está lá há muitos anos, né? Ou seja, a preocupação dela é: eu tenho um pastor, esse pastor ele tem intimidade com o Espírito Santo, ele é fiel ao Senhor? Coloca ele lá. E ele vai para ali e começa a
fazer novos discípulos que pensam como ele. Amanhã aqueles discípulos está vindo mais um outro ponto de pregação, está vindo outro ponto de pregação, e o nome do Senhor foi e vai sendo glorificado. Tá certo? Quais foram as contribuições, então, dos pentecostais para a igreja brasileira? Então tá aqui, ó. Expansão missionária e o evangelismo de base. Então, o pentecostalismo ele tem esse benefício. Ninguém pode tirar isso deles, que a evangelização, né, com certeza, os grandes responsáveis foram os pentecostais. Então, eles levaram o evangelho a regiões remotas, favelas, sertões, fundaram igrejas com pouco recurso, confiando na ação do Espírito Santo. Valorização do experiencial. Então, o pentecostalismo trouxe à tona que Deus não é apenas doutrina, mas presença viva. Renovou a espiritualidade de muitos cristãos que viviam uma fé apenas nacional. E acolhimento, a linguagem é direta, a música é popular, o culto é do povo. Por isso que você vê muita mudança na Assembleia de Deus. Às vezes igrejas como a Assembleia, você entra lá hoje, você vê um estilo de louvor, aí de repente passa 10 anos, você vê outros louvores sendo cantados em outro estilo. Por quê? Porque a igreja, a ênfase é o quê? É uma linguagem simples, direta, música popular, o culto é do povo. Embora isso não está tirando a autonomia do Espírito Santo, certo? Por isso, trouxe refúgio espiritual para milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então aqui, ó, vamos deixar com muito respeito, como tem falado já nos vídeos anteriores, algumas críticas e alguns desafios também que nós fazemos a esse segmento, né? Emoção acima da Escritura. Em muitos contextos, experiências espirituais são colocadas acima da doutrina bíblica, e isso pode gerar heresia, falsas profecias e manipulação espiritual. Então, infelizmente, pela questão da emoção, do emocionalismo dentro das igrejas pentecostais, em algumas igrejas você tem visto surgimento de heresias, falsas profecias e muitas vezes uma manipulação por parte daqueles mau caráter que pode acabar entrando na igreja, tá? Legalismo e doutrinas de homens. Algumas igrejas pentecostais acabam então impondo regras que vão além das escrituras, como vestimentas e costumes, tratando usos e costumes como doutrina essencial. Então isso cria confusão e afasta os novos convertidos, né? Porque ao mesmo passo que você tem homens ali que têm medo de perder a santidade, e em nome de preservar o que é santo, muitos homens acabam exagerando, trazendo aquilo que o Espírito Santo não orientou que trouxessem, com medo da igreja, o pecado acabar entrando dentro das igrejas, né? Então, às vezes, você acaba tendo em algumas igrejas um exagero e um legalismo sendo tratado ali, fazendo as pessoas fazerem coisas que a Bíblia não orienta que façam. Então, vou dar um exemplo. Novamente, pessoal, com muito respeito, né? Por exemplo, com certeza, o pessoal na época de Jesus usava barba, né? Com certeza. Abraão, por exemplo, os Salmos 133 fala do óleo descendo sobre a barba de Arão, né? O óleo descendo sobre a barba de Arão. Já nas igrejas pentecostais, pelo menos no geral, os homens não podem usar barba, né? Porque eles entenderam que isso não era correto. Então, homens nas igrejas pentecostais, aqueles pastores, né, a princípio, muitos não usam barba porque eles entendem que isso é uma forma de pecado, é uma forma de erro, certo? Falta de formação teológica. Então, muitos líderes e pregadores não têm base sólida bíblica, o que enfraquece o seu ensino e fortalece o quê? O misticismo exagerado, tá?
Pentecostalismo não é tudo igual. Então é importante destacar aqui que há muita diversidade dentro do próprio pentecostalismo. Eu fiz um vídeo aqui sobre os batistas, eu não sei se vai primeiro ou depois desse vídeo aqui, mas lá eu falo da diversidade dentro dos batistas, que você tem batistas reformados, você tem batistas reformados, tem batistas calvinistas, tem batistas arminianos, né? Então, da mesma forma, você tem também uma diversidade dentro do próprio pentecostalismo. Você tem igrejas pentecostais que são totalmente diferentes de outras igrejas. Pentecostais clássicos são pentecostais como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã. São mais tradicionais e são focados em quê? Na santidade. Pentecostais renovados. Então, são igrejas históricas que abraçaram os dons espirituais. Então, por exemplo, os batistas renovados, os metodistas de avivamento, né? Algumas vezes eu já ouvi, não sei se é a decisão definitiva da Maranata hoje, mas quando eu participava da Igreja Cristã Maranata, ela também se dizia uma igreja pentecostal, né? E os neopentecostais. Neopentecostais, como veremos em outro vídeo, são diferentes dos pentecostais históricos em diversos aspectos. ênfase na propriedade, marketing religioso, etc. Mas sobre os neopentecostais, nós vamos falar em um vídeo específico para eles, tá certo? O pentecostalismo precisa voltar às suas raízes? Bom, a resposta talvez seja sim. O pentecostalismo nasceu do desejo de buscar mais de Deus, viver com santidade e ser cheio do Espírito. Mas para não se perder no emocionalismo e no triunfalismo barato, ele precisa também se reconectar com a Escritura e com a sã doutrina. O pentecostalismo... Eu escrevi errado o título dele. Então, e quando eu digo talvez sim, é no sentido que, sim, ele precisa voltar àquela experiência com o Espírito. O pentecostalismo que está aqui hoje é muito diferente das igrejas pentecostais do início do século, né? Eu, por exemplo, lembro de estar na igreja e ouvir os mais velhos falando de quando aceitaram a Jesus, né, que era um contexto totalmente diferente. Nesse sentido, a igreja sim precisa voltar a essa experiência, mas uma coisa que a igreja não pode deixar, a meu ver, é essa busca também pelo conhecimento, né, pela profundidade, principalmente no mundo que nós estamos com a internet muito forte, muito trazendo informações acessíveis para todo mundo, né, onde qualquer um pega o celular e vê uma doutrina nova, vê um ensinamento novo, vê uma coisa nova, né? Então, é interessante que eu tenha pastores, eu tenha líderes também dentro dessas igrejas pentecostais que, embora voltem ao passado, mantenham o pé firme no conhecimento. Para quê? Para estruturar, para preparar o povo, para que o povo não caia em tudo que ouvir e tudo que lê na internet, certo? E para a gente fechar então, os pentecostais marcaram a história do cristianismo com fervor, missões e com uma fé muito viva. Eles têm falhas como todos os grupos, mas oferecem ao corpo de Cristo um testemunho muito poderoso de que o Espírito Santo ainda age hoje. Cabe a nós então reconhecer o valor e aprender com os acertos e corrigir os excessos, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se de repente você é um pentecostal e não concordou com alguma coisa que eu falei, pode deixar aí nos comentários, com muito respeito sempre, né? Se você também quer acrescentar alguma coisa, tenha toda a liberdade para acrescentar também aí nos comentários. Deus te abençoe. Não esqueça do nosso curso básico em teologia. O link está aqui na descrição, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.